Olá, eu sou o Paladino Sincero e seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar de um tema que mexe diretamente com o nosso bolso, a economia. Vamos entender como ela realmente funciona, os seus ciclos, os principais indicadores e o principal, como anda de verdade o nosso país. Afinal, por acaso, recentemente você percebeu que as notícias só mostram coisas boas? Dizendo que temos desemprego em queda recorde, PIB positivo, inflação controlada, mas quando olhamos o preço no supermercado ou o saldo na conta no final do mês, nada disso parece real, não é? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar por que sentimos isso na pele, e vamos confrontar essas manchetes otimistas com os próprios dados do IBGE e informações oficiais do governo. Faremos juntos cálculos detalhados e usando até inteligência artificial para te provar uma coisa: você não está louco, você está economizando mais, só que está sobrando menos dinheiro. E no final, depois de desmontar as narrativas que te contaram, vou te mostrar que sim, o Brasil tem como sair da situação mais fácil do que você imagina. E eu sei, economia parece um assunto chato, técnico, feito para afastar o povo. Mas é isso mesmo que eles querem, que ninguém entenda como o sistema realmente funciona. Só que hoje você vai entender tudo, de um jeito claro, direto e diferente de tudo que você já viu. E para quem quiser, as fontes de pesquisa estarão todas na descrição, então prepara a pipoca e vem comigo, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar a forma como você vê o Brasil de hoje e o Brasil do futuro. E começaremos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que serve para produzir e analisar informações estatísticas, geográficas e ambientais sobre o Brasil, fornecendo dados essenciais para o planejamento e a tomada de decisões governamentais e privadas. Composto por servidores públicos fixos e temporários, onde a presidência do IBGE é dada por nomeação do presidente da República, que no caso é o Márcio Pauckmann. E este, na sua gestão entre 2007 e 2012 no IPEA, que é um órgão semelhante, foi duramente criticado e questionado justamente sobre os dados que ele gerava. Então é isso, essa pessoa, pouco suspeita, que está no comando do IBGE. E segundo o IBGE, estamos com taxa de desemprego recorde, lá embaixo. Mas vamos analisar o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é justamente o que o IBGE gera, que traz diversos dados, como as de pessoas que estão dentro e fora da força de trabalho, a taxa de ocupação, pessoas subutilizadas, dentre outras informações, que confesso que uma eu bem desconfio, que é justamente a taxa de desemprego. Afinal, para eles, se milhões de pessoas desistem de procurar emprego, elas não são consideradas como desempregadas, e dessa forma a taxa de desemprego cai. Mas fora isso, analisando todos esses dados aí, o país está indo muito bem. E afinal, como podemos questionar o IBGE? Ele fez o mapa mundi com o Brasil de cabeça para baixo. Ou será que isso foi uma indireta sobre sua atuação? Bom, então, para confrontar essa taxa de desemprego, vamos entrar de cabeça em uma fonte de dados de trabalho mais séria, que vai contrariar esses dados do IBGE. E vamos ao CAGED, que é o Cadastro das Pessoas com Carteira Assinada no Brasil. E vamos fazer aqui uma análise sobre os saldos mês a mês entre 2021 e 22 e 2024 e 25. E só de bater o olho já vemos que os saldos estão bem menores. Mas não se preocupe que vamos fazer aqui essa conta mês a mês direitinho. E o que temos? O saldo em 2022 de 2.555.000 pessoas empregadas e o saldo até julho de 2025 é de 1.513.000 pessoas empregadas. E apesar de outros fatores que o IBGE leva para considerar o tal recorde de pessoas empregadas no Brasil, está me parecendo bem claro aqui que uma diferença de mais de 1 milhão de pessoas desempregadas está mostrando que algo de errado não está certo. E esse diferencial é gigantesco, pois ele representa 40% a menos de empregos com carteira assinada. E se você está se perguntando por que estamos avaliando 2022 contra 2025, é porque em 2022 a taxa de desemprego foi de 9,3%,
Logo, o que seria provável, se em 2025 estamos com 5,8%, é que a diferença deveria ser positiva e não negativa como está, né? E esse número é tão alto que é assim, 40% a menos de empregados entre 2022 e 2025 equivale dizer que de cada 10 pessoas que em 2022 estavam trabalhando com carteira assinada, em 2025, 4 delas não estão mais trabalhando. E não satisfeito, fomos procurar nos empregos informais e puxar os dados segundo o próprio IBGE, comparando os segundos trimestres de 2022, 23, 24 e 25. E o resultado é esse. Em 2022, haviam 39 milhões e 300 mil pessoas em empregos informais. Caiu um pouco em 2023 e praticamente se manteve em 2024. E em 2025 ficou nos 38 milhões e 700 mil pessoas. Ou seja, os empregos caíram em 600 mil empregos, e isso representa uma queda de 1,53%. E assim eu só posso concluir que de 2022 a 2025 os empregos com carteira assinada caíram, e os empregos informais que deveriam ter subido para compensar e justificar esse tal de recorde de desemprego em 2025 não ocorreu. Mas nada é tão estranho que não possa ficar cabuloso. E vamos avaliar agora a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego. Afinal, como estamos com um recorde com desemprego em baixa, os auxílios estariam mais baixos, né? Porém, de 2022 a 2024, os pedidos só sobem, inclusive chegando a níveis iguais da última recessão em 2016. E assim podemos ver que, enquanto por aí dizem que o desemprego está caindo, o CAGED, os empregos informais e até os pedidos de auxílio-desemprego estão gritando o contrário. E só para ficar claro, pegamos os dados de 2022, pois em 2022 teve um desemprego de 9,3%. Ou seja, se a economia estivesse bombando como falam, os números agora deveriam estar bem melhores, né? Mas não é bem isso que a gente está vendo aqui, né? E parece que o otimismo na economia anda maior que a realidade. E falando em economia, vamos lá falar dela. E chegamos na economia. Em linhas simples, as famílias que são a base de uma sociedade têm os seus integrantes indo a empresas e oferecendo seu trabalho em troca de salários. E então as empresas produzem bens ou serviços para outras famílias ou empresas. E assim os funcionários recebem seus pagamentos pela sua mão de obra, e então essas pessoas agora vão trocar os seus salários em outros bens e serviços em outras empresas. E esse ciclo se repete em toda a sociedade, onde outros integrantes de famílias que trabalham para outras empresas e essas empresas geram mais bens e serviços para outras famílias e empresas, e esse ciclo se repete milhares de vezes em toda a sociedade. E todas essas transações geram a arrecadação de impostos que pagamos ao governo, que por sua vez investe em serviços públicos e regulam toda a atividade econômica. Quando todo esse fluxo de dinheiro e produção para lá e para cá aceleram, dizemos que a economia cresce. Já se o fluxo desacelera muito, entramos em uma crise ou deflação. E é aí que o governo precisa entrar em ação. Por exemplo, quando o consumo das famílias e empresas começa a subir, os preços sobem. E o nome disso é inflação. E é aí que o governo precisa entrar em ação. Por exemplo, quando o consumo das famílias e empresas começa a subir, os preços sobem. E o nome disso é inflação. E para evitar o descontrole de produtos, salários e custos mais altos, o governo intervém, subindo os juros e a taxa Selic. E agora, como muito do consumo vem de compras parceladas com esses juros altos, as famílias e empresas passam a comprar menos e as empresas são obrigadas a diminuir seus custos e preços para conseguirem vender. E então, com esses preços menores, temos uma inflação menor. Por outro lado, se a inflação cair muito, o governo entra em ação de novo, só que agora reduzindo os juros. E com juros baixos, a economia volta a crescer. E isso, meus caros, é o que chamamos de ciclo da economia. Então é assim, o governo usa a taxa de juros para equilibrar a economia, subindo ela para esfriar a economia e baixando ela para estimular. E para ilustrar o exemplo de quando o governo baixa os juros, vamos usar os celulares de exemplo. Então teríamos juros baixos, onde comprar celulares parcelados é muito mais fácil, no caso em 12 parcelas de R$100. Isso aqueceria a produção, as vendas e os empregos.
Mas quando a economia está superaquecida e a inflação subiu demais, com muito consumo e demandas maiores que ofertas, então o governo vai lá e sobe os juros para desacelerar a economia. E no caso agora, o mesmo celular, ao invés de parcelas de R$100, seriam parcelas de R$200. Com isso, com os juros altos, o consumo cai e, por consequência, a inflação também cai. E novamente o ciclo recomeça. E antes de entrarmos no ciclo da economia brasileira, vamos só esclarecer o que também pode influenciar a inflação. No caso, ela é movida pelo consumo, como já vimos, tanto para famílias como empresas. E se o consumo estiver muito alto, a inflação vai subir. E se estiver muito baixo, a inflação vai cair. O câmbio. Caso o dólar dispare, quer seja por incertezas ou problemas externos ou internos, os custos de todos os produtos ligados a importações, como por exemplo de combustíveis, farão com que os preços subam, e isso também aumenta a inflação. Temos o mercado, e existem diversos fatores que o influenciam, como as expectativas de mercado, a credibilidade do país e outros tantos, mas não detalharemos aqui os aspectos do mercado. E também o aumento dos impostos afeta a inflação, assim como o dólar, que quando sobe os produtos influencia a inflação. Se um determinado imposto, como por exemplo o IOF, subir, sendo que este é cobrado em todas as transações financeiras, este imposto seria repassado em todos os produtos, e produtos altos seria inflação alta. E o contrário também é válido. Se reduzir impostos, a inflação também tende a cair. E se o governo gasta muito, principalmente mais do que o previsto em orçamento, ele precisará fazer um empréstimo para fechar as contas. E como este ponto tem vários fatores, já entraremos em mais detalhes de como ele faz a inflação subir. Mas antes vamos demonstrar um dos tipos de gasto do governo, as estatais, que, como podemos ver, depende do governo. Ora dá lucro, ora dá prejuízo. E a atual situação demonstra que estão dando prejuízos recorde. E toda essa explicação básica sobre a economia, consumo, inflação, impostos e gastos do governo é porque no próximo capítulo vamos explicar como é o tenebroso e terrível ciclo da economia do Brasil. Mas calma, e se segure para não cair, porque agora vamos te mostrar os números e índices da nossa economia, que parece ter tirado férias e pretende não voltar. Pedido de recuperação judicial. É um processo legal utilizado por empresas que enfrentam desafios financeiros para tentar evitar a falência. E estes são os dados de pedido de recuperação judicial desde 2014. E como podemos ver, quando entramos em recessão em 2015 e 2016, os pedidos foram recorde. E em 2024 tivemos um novo recorde. E a previsão para 2025, adivinhe, é de novo recorde. Seria uma coincidência? E outro recorde é o aumento da inadimplência. E recordes de inadimplência é sinal de alerta de que a economia do país esteja entrando de cabeça em uma recessão. E como podemos ver, agora estamos em um recorde de inadimplência. De 2022 até 2025, em apenas 3 anos, a inadimplência subiu 15%. E se continuarmos nesse ritmo, em 10 anos, todos os brasileiros poderão estar inadimplentes. Enquanto isso, o governo segue com aumento de gastos públicos. Os gastos da última recessão em 2016 só foram superados em 2023, 2024 e 2025. E para ficar claro, retirando a época da pandemia, é isso que temos. Gastos públicos batendo recorde atrás de recorde atrás de recorde atrás de recorde. E se isso não parar, o destino é a recessão. E esses números aí estão longe de apontar para um futuro brilhante. Tem empresa quebrando, gente se virando nos 30 e, claro, os gastos do governo só aumentando. E sabe como eles resolvem? Contraindo mais dívidas. E adivinha quem vai pagar isso depois? Exatamente. O povo do boleto eterno.
Mas calma que a gente vai explicar direitinho como esse ciclo funciona, o famoso loop infinito da triste economia brasileira, onde o final é sempre o mesmo. A conta chega e nunca é para o governo. E quanto aos empréstimos para pagar os gastos do governo, funciona assim. Primeiro, o governo gasta mais do que arrecada, e para cobrir suas contas ele emite títulos públicos, que são vendidos para bancos e investidores, que utilizarão, por exemplo, para oferecer como títulos do Tesouro ou CDI para as pessoas. E com esse dinheiro, o governo quita suas contas. E o governo faz o mesmo quando precisa pagar ao menos os juros da dívida. Ele emite mais títulos para bancos e investidores. E todos esses empréstimos de títulos para quitar os déficits primário e dos juros da dívida se acumulam na conta da dívida pública federal para o próximo ano. E então temos este gráfico da dívida em relação ao PIB de 2015 a 2025. E nota-se que a má gestão dos governos ao longo dos anos gera mais emissão de títulos públicos, aumentando a dívida, que atualmente está em 77,5% do PIB, cerca de 9 trilhões. E se não notou, este ciclo enriquece somente os bancos e investidores, e não causa qualquer punição ou ônus aos maus gestores do Estado. E agora que passamos pelo básico sobre economia, vamos mostrar como está e realmente é o ciclo da economia do Brasil. E começando pelo consumo, que no caso no Brasil não importa muito e você já vai entender por quê, vamos direto ao governo, que gasta mais do que arrecada, conforme vimos nos últimos 2 anos. E ao governo gastar mais, a solução que ele encontra para cobrir estes gastos é aumentar e criar novos impostos. Impostos esses como aumento de importações ou do IOF, que mexe diretamente em todos os setores que tende a repassar esses aumentos nos seus produtos, e assim, com produtos mais caros, o consumo e investimentos caem e as empresas menos lucrativas passam por dificuldades e acabam fechando, gerando assim um aumento de desemprego. Com essa queda de produção, temos um mercado com mais consumidores do que produtos, e não os compradores que aumentaram, os produtos que estão sumindo. E assim, a inflação sobe. Porém, o nome agora se chama estagflação, que é quando a inflação é alta, mesmo com a economia em baixa. E como a inflação está alta, o Banco Central sobe as taxas de juros, pois precisa conter a inflação e reduzir ainda mais o consumo, mesmo sabendo que o culpado sejam os gastos e impostos do governo, pois na verdade ele só tem esta opção. E este ciclo leva a economia para uma recessão. E o motivo do consumo não importar é justamente esse. Os outros fatores influenciam muito mais no ciclo da economia do Brasil. E assim a gente encerra a preparação para o próximo ato da nossa série, aquele que resume bem o sentimento geral. Cada mês que passa, as despesas sobem e o salário é o mesmo. E existe um vilão, que, como vimos, não é o Banco Central. O Banco Central só tenta controlar a inflação, mas como os gastos do governo são descontrolados, ele fica num dilema. Se baixar, quebra. Se não baixar, reclamam. E para fechar esta novela de drama econômico, chegamos ao PIB. O índice que finge ser o mocinho da história. Ele parece bonito, todo positivo. Mas ele só confirma o que a gente já viu. A situação está longe de ser boa. PIB é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais. Serviços como o do cabeleireiro, do professor, garçom e bens como a venda dos pãezinhos, sorvete, celular, da geladeira, cerveja, remédios, tênis e carro. Então, o PIB é a soma de tudo isso, incluindo os impostos. E enfatizamos o imposto, pois quanto mais impostos são cobrados, maior será o PIB. Por exemplo, supondo que o PIB do Brasil seja 10 trilhões, como os impostos são cerca de 30%, logo 3 trilhões são os impostos e 7 trilhões o consumo. Logo, se há um aumento dos impostos e o consumo se mantém, o PIB vai subir. Por exemplo, se a arrecadação de impostos subiu 1 trilhão e o consumo se manteve em 7 trilhões, o PIB é de 11 trilhões e o governo se gabará que o PIB subiu 10%.
Porém, como o consumo da população se manteve, o PIB deveria ser de 0%. A população consumiu as mesmas coisas, porém gastou mais devido à alta dos impostos. O PIB do Brasil é composto aproximadamente de 70% do PIB, representado por todos os setores da sociedade, como comércio, indústria, transporte e, inclusive, os públicos, como educação, saúde e toda a administração pública. E, do outro lado, temos o agro, que representa 30%. Analisando os gastos do PIB de 2022 a 2025, temos em 22 um PIB de 10 trilhões, com o agro com 2,5 trilhões e os demais setores com 7,6 trilhões, e o crescimento do PIB de 3%. E em 2025 a previsão de 12,89 trilhões, com 3,79 do agro e 9,10 de todos os demais setores. E previsão de crescimento do PIB de 2,16%. E quando analisamos em percentual ano por ano, notamos uma média do crescimento do agro de 5% e dos demais setores próximo de 10%. Mas o que acontece em 2025 é que o agro cresceu 39% e os demais setores da sociedade cresceram somente 1,34%. Isso não chega a ser uma recessão, apenas uma grande retração dos demais setores. Porém, quando analisamos os impostos, temos um crescimento gigantesco na arrecadação, graças aos aumentos de impostos, subindo em 2025 para 24,77% em relação a 2024, que já havia subido 14% em relação a 2023. E, como explicamos antes, os impostos fazem parte do PIB. E se a arrecadação de impostos cresceu 24% em 2025, seria correto dizer que a previsão do crescimento do PIB de 2,16% não é porque o país cresceu, mas sim os impostos. Mas calma que já destrincharemos essa parte. Nesse gráfico temos o PIB demonstrado com o agro em verde e todos os demais setores em azul. E o foco aqui são os demais setores em azul, onde sempre que tem uma retração nele, entramos em uma recessão, que é uma crise econômica na qual a redução da renda das famílias, consumo, queda do poder aquisitivo, dos empregos e da atividade empresarial, que na maioria das vezes no Brasil essa crise é relacionada por uma má gestão. E, como podemos ver em 2015 e 2016, todos os setores, exceto o agro, entraram em recessão, voltando a crescer em 2018 e 2019, mas em 2020, devido à pandemia, entrou em uma recessão novamente, e em 2021, devido a medidas econômicas como corte de impostos, a economia voltou a crescer. Agora, em 2025, a previsão do PIB é de crescimento de 2,16%, e podemos ver nitidamente que somente o agro cresceu, e os demais setores quase que permaneceram estagnados. E agora vamos ver aquele ponto de que são os impostos que alavancaram esse PIB positivo em 2025. A previsão dos impostos para 2025 são de recorde de 3,6 trilhões, e como sabemos que o agro representa cerca de 30% do PIB, temos 1,09 para ele e 2,54 para os demais setores. E agora precisamos separar somente o excedente dos impostos a mais, que foi de 24,77% entre 24 e 25, que são devido ao aumento e criação de novos impostos. Então temos 0,27 trilhões para o agro e 0,73 trilhões para o resto. E são esses os valores que vamos remover de 2025 para demonstrar a realidade da economia do Brasil. Então agora, reanalisando o histórico do PIB entre 2012 e 2025, vemos a recessão de 2015 e 2016, depois na época da economia que fechou devido à pandemia, e podemos ver o quadro de 2025, que se assemelha muito com esses outros momentos de recessão. Ficando claro agora que somente o agro e o Estado, com os seus impostos que estão crescendo, enquanto basicamente 70% do país encontra-se em uma séria recessão. E depois disso fica uma última reflexão. Brasil, o país do futuro. Será?
Nos últimos anos, sentimos na pele famílias endividadas, empresas fechando, inadimplência subindo, desemprego batendo a porta e um PIB que parece testar a nossa resistência emocional. São feridas abertas, mas feridas que, se observadas com coragem, também apontam caminhos. E como a dívida do país é um dos grandes responsáveis, fica outra pergunta. A dívida do Brasil é realmente impagável? Não, de forma alguma. Mostramos que de 2018 a 2022 a relação PIB caiu. E caiu mesmo com pandemia, caos, confusão, economia fechada e meia dúzia de profetas do apocalipse dizendo que pagar a dívida é impossível. E mantendo apenas esse ritmo de 1% por ano, como foi de 2018 a 2022, sem milagres, quiçá muita genialidade, apenas cumprindo metas, reduzindo desperdício, gastando menos do que se arrecada, reduzindo impostos, incentivando o emprego e a indústria e sem corrupção, o Brasil quitaria sua dívida em 77 anos. E lembre-se, esse cálculo inclui 2 anos de pandemia. Em tempos normais, poderíamos fazer isso na metade do tempo, ou até menos. E quanto à recessão atual, vale lembrar que sobrevivemos à de 2016 e saímos dela mais fortes, e justamente porque houve responsabilidade. Quando há rumo, há uma saída. E se você ainda tem dúvida que o Brasil tem conserto, vamos te apresentar agora alguns países que enfrentaram suas crises ainda mais profundas e venceram. A Grécia em 2013 entrou em crise. Tinha seu PIB em recessão de 25% devido a dívidas e gastos excessivos do governo, que levaram também a dívida PIB em 180%. E, por consequência, chegaram a um desemprego de 28% e inadimplência de 50%. E esses dados são muito piores que do Brasil de hoje. O Chile, nos anos 80, tinha sua dívida PIB em 125%, que também, com gastos altos do governo, que acabaram afastando investidores, e assim o desemprego atingiu 24% e enfrentaram uma recessão de 14% no PIB. E Israel, nos anos 90, tinha uma dívida PIB em 283%, pois além de cometer os mesmos erros do Brasil de hoje, como os gastos do governo, tiveram a brilhante ideia de tentar uma economia planificada com preços tabelados, e assim conseguiram ter uma inflação de 450%. E o que esses países tinham em comum entre si? Os gastos abusivos do governo e endividamento, afastamento de investidores, economia estagnada, altos impostos, queda de produtividade, inadimplência alta, desemprego elevado, falência de empresas, corrupção e irresponsabilidade fiscal. E inclusive é exatamente o que temos no Brasil. E a solução deles foram cortes de gastos do governo, redução de salários públicos, privatizações, disciplina fiscal, redução de impostos e combate à corrupção. E com isso, a Grécia atualmente tem um PIB de 2,3%, a dívida PIB caiu 40%, o desemprego caiu mais 10%, e a inadimplência caiu mais de 46%, chegando a 3,6%. E no Chile, as novas medidas elevaram o PIB para 3%, e a dívida caiu 80%, chegando a 45%, e o desemprego despencou para 8%. Já Israel, em poucos anos a inflação reduziu 430%, chegando em 20%. E em 2022 a dívida PIB caiu de 283% para 60%. E histórias semelhantes ocorreram com Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, Irlanda e tantos outros que recusaram o destino do fracasso e escolheram o caminho da reconstrução. Quando vemos países que enfrentaram crises profundas e renasceram, reduzindo suas dívidas, saindo de duras recessões e inflações, fica claro que o Brasil não falta capacidade, e sim uma liderança comprometida com a nação e não com os próprios bolsos. E quando esse dia chegar, e ele há de chegar, caminharemos rumo à prosperidade, com empregos dignos, infraestrutura eficiente, saneamento, segurança, transporte de qualidade. Um país onde a dignidade e o orgulho de ser brasileiro voltarão a brilhar. Por isso então a pergunta não é se o Brasil será o país do futuro, mas quando. Porque um governante verdadeiramente justo voltará, e quando ele voltar, nada poderá nos deter, e o Brasil finalmente será o país do futuro.
E chegamos ao fim. Hoje mostramos que, apesar das narrativas mentirosas da mídia e do governo, com a internet a verdade está ao alcance de qualquer um. E enquanto o país afunda em recessão e desordem, provamos que o Brasil tem solução. E que até a dívida poderia ser paga. Basta pararmos de repetir os mesmos erros cometidos desde o início da República, com claras exceções como o período de 2018 a 2022. O Brasil precisa voltar a ser dos brasileiros, não das elites que sempre o comandaram. E se você quer entender como essa elite funciona, acesse o card acima ou no final do vídeo. E comenta aí o que você acha do papel do IBGE. Notou que ele é quem define quase tudo? Pois o Banco Central ajusta os juros pelos dados dele. A aposentadoria e salário mínimo seguem o IPCA do IBGE. E enquanto o IBGE diz que a inflação é de 4,56%, pesquisamos alguns itens que subiram em média 28% no último ano. E quem é que ganha com essa suposta fraude é o governo. Pois se a inflação oficial vem menor do que a realidade, o governo, por exemplo, gasta muito menos com aposentadoria e os juros da dívida, além de forçar o Banco Central para uma queda de juros, e assim criando uma falsa sensação de estabilidade, enquanto o nosso poder de compra desaba. Para nós, controlar o IBGE significa que o Banco Central não é autônomo, mas dependente do IBGE. E o que você acha dessa suposição? E na descrição tem os links do material pesquisado e tem até um prompt do ChatGPT que você pode copiar e colar e ouvir dele mesmo que a recessão já é uma realidade no Brasil. Então, só se prepare. Dê seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Simples e de graça para você, mas essencial para que mais brasileiros acordem para a realidade. Agradecemos muito a sua audiência. Eu sou o Paladino Sincero e essa foi a minha contribuição.